Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui em mais um vídeo para, assim, estar falando de um assunto que tem sido também fonte de muitas perguntas, a fonte de muitas indagações. Muita gente deseja saber o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? É um pecado tão grave que não tem perdão. E muita gente está dentro da igreja e acha que já blasfemou contra o Espírito Santo e tem dúvida até da própria salvação. Mas eu quero trazer aqui o texto à luz da Bíblia e te explicar o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Tá bom? Não precisa ficar apavorado, porque só existe uma forma da pessoa perder a salvação e não ter mais direito, tá? À salvação. Tá? Vou te mostrar à luz da Bíblia. Duas atitudes, aliás, três atitudes que o ser humano pode tomar que vai perder a salvação para todo sempre. Mas o pecado em si de blasfemar contra o Espírito Santo é uma das três atitudes que leva o ser humano a não ter salvação, tá? Agora vamos para o texto sagrado. Está em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, do versículo 14 até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Amém. Nesse texto sagrado aqui, o Senhor Jesus está sendo confrontado pelos escribas e fariseus. Vamos tirar a dúvida? Quem é as pessoas que estão blasfemando contra o Espírito Santo aqui? Esse mesmo episódio, ele é narrado também na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, tá? No Evangelho de Marcos. Só que aqui em Lucas, que eu acabei de ler para trazer a exegese, que é a explicação do texto para você, aqui em Lucas, no verso 15 do capítulo 11, diz: mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aqui está no anonimato que tipo de pessoas que estavam atribuindo as obras do Espírito Santo através de Jesus estavam atribuindo aos demônios. Quem são essas pessoas? Já no Evangelho de Marcos, a Bíblia vai dizer quem são essas pessoas. Olha só, Marcos capítulo 3, versículos 21 e 22, diz assim: e quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu,
e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Aqui, também no decorrer do texto, vai dizer que essa casta de pessoas que não gostavam das manifestações de Deus através do Espírito Santo na vida de Jesus, eles tinham ódio de Jesus. Seguiam o ministério de Jesus, mas não é porque gostavam de Jesus. Eles eram, na realidade, políticos. Eles eram religiosos, mas não amavam a obra de Deus. E está assim de pessoas na casa de Deus que só é religioso e também tem mais o lado voltado para a política. Não que ser político é pecado. Não estou dizendo aqui que ser político é pecado. Mas tem pessoas que estão na casa de Deus somente para tentar tirar um proveito. Não gosta da manifestação do Espírito de Deus. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Curando uma pessoa que estava sendo oprimida por Satanás com enfermidade. E o texto vai dizer no capítulo 11 de Lucas, versículo 14, que Jesus curou uma pessoa, tá? Estava expulsando um demônio, qual a pessoa ficava muda, tá? E quando Jesus expulsou o demônio daquela pessoa, a pessoa voltou a falar. Sabe onde o demônio estava na vida daquela pessoa? Na garganta, nas cordas vocais. Você sabe o que significa poder falar? É poder se expressar. Sabe o que significa falar? É ter o dom da comunicação. Sabe o que significa você poder falar? É a sensação da liberdade. Mas Satanás estava tirando a sensação de liberdade daquela pessoa. Satanás estava tentando tirar há muito tempo daquela pessoa o direito de se comunicar e também estava oprimindo aquela pessoa, fazendo ela ficar muda, travada. Estava alojado nas cordas vocais daquela pessoa. Só que Jesus, cheio do Espírito Santo, ordenou ao demônio: sai dele, sai. E o demônio saiu. E na mesma hora a pessoa começou a falar. Irmãos, existem enfermidades que não são físicas, elas são espirituais. Existem certos tipos de enfermidade que é atuação direta de demônios, direta de Satanás na vida das pessoas. E somente alguém tomado da virtude de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, para expulsar e repreender certas enfermidades que são transformadas em espíritos malignos e se alojam nos corpos das pessoas. Somente a unção de Deus que retira. Aí, Jesus acabou de expulsar o demônio da vida daquela pessoa, a pessoa voltou a falar. Olha que coisa gloriosa. A pessoa começou a falar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Tinha pessoas em volta ali de Jesus, que eram os escribas, que tinham acabado de vir de Jerusalém, começaram a razoar entre si, entre os fariseus. Ele expulsa demônios por Belzebu. Na mesma hora, Jesus leu seus pensamentos e falou para eles o que eu vou ler para vocês aqui agora, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 28 ao 30. A explicação do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Porque diziam: tem espírito imundo. Sabe o que eles estavam atribuindo àquela cura?
estavam dizendo que Jesus estava expulsando o demônio daquele enfermo através de outro demônio. Olha só, aí Jesus explica como que o demônio vai lutar contra demônio. Se é demônio, vão ficar unidos ali para tentar matar aquela vida. Aí Jesus disse: se eu expulso os demônios, é pelo dedo de Deus. Está registrado aqui no versículo 20. Jesus diz em Lucas 11:20: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Sabe quem é esse dedo de Deus aqui? É o poderoso Espírito Santo. Aleluia! É o poderoso Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí Jesus explica: olha, o que vocês fizeram agora é grave. Vocês estão querendo me perseguir, mas não estão me perseguindo, estão perseguindo é a Deus. Digo para vocês, todo pecado que os homens cometerem será perdoado, menos o de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, resumindo a explicação, o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? É Deus operar algo tremendo através de alguém e outra pessoa atribuir aquela obra que Deus fez dizendo que foi demônio. Pode esquecer que um dia existiu, pode esquecer que um dia foi crente, pode esquecer que um dia fez algo poderoso para Deus. Se você vê Deus operando na vida de alguém, mesmo que você não concorde que aquela pessoa está cheia de Deus, cale-te. Não manifeste nenhuma palavra opressora, condenatória. Deus não chamou ninguém para ser juiz de ninguém. Até Jesus é advogado. Está lá na epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2. Jesus é advogado dos infratores, dos pecadores que se arrependem e se chega a ele. Então, ninguém pode se colocar na posição de juiz. O único juiz dos juízes é Deus, que vai, no dia do juízo final, julgar todas as causas, todos os atos de todos os infiéis. Então, está explicado, espero estar explicando para você o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás algo que Deus está fazendo. Se você vê Deus usando alguém na igreja ou em qualquer lugar e você falar que aquilo não é Deus e dizer que foi demônio, você blasfema automaticamente contra o Espírito Santo. Agora, a minha fala anterior, no início desse vídeo, eu disse que ia explicar 3 motivos que a pessoa perde o direito da salvação. Um dos que a pessoa perde o direito de salvação é blasfemar contra o Espírito Santo. Qual é o próximo direito que ele perde? Qual é o próximo ato que ele comete? Se ele cometer, no caso, ele não vai ter salvação. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Tá bom? Diz assim, ó: Ide-lhes, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16, a explicação: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outro pecado gravíssimo, que a pessoa perde a salvação. Não tem salvação quem rejeita o Senhor Jesus como o único Salvador. É o próprio Senhor Jesus que está falando aqui, tá? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crê em Jesus como o único Salvador, quem não confessar publicamente que pertence a Jesus, que aceitou o Senhor Jesus como Salvador, não tem direito de salvação. É a Bíblia que está explicando aqui, em Marcos capítulo 16, versículo de número 16. Qual o terceiro motivo que a pessoa
perde a salvação é o pecado de suicídio. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 22. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tá? Então, quem comete homicídio não tem salvação. Mas, pastor Márcio, o senhor falou muito mais pecados aí. Sim, mas a referência que fala que quem tira a própria vida não tem salvação é Apocalipse 22:15, tá? Homicida, os homicídios. A pessoa que tira a própria vida, ela comete um homicídio. Então, não tem perdão. E junto com o pacote das pessoas que não têm salvação, que negaram a Cristo, ficarão de fora os cães. O que significa a palavra cães? Pessoas que eram pagas para serem prostitutos. Está em Deuteronômio, tá? Está em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio que você vai achar. Está em Deuteronômio. As pessoas que ficarão de fora, os cães, aqueles homens que eram pagos para se prostituírem, tá? E prostituir outras pessoas. E ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que coloca as outras coisas no lugar de Deus. Isso é idolatria. Qualquer pessoa que põe algo no lugar que pertence só a Deus, isso é idolatria. Essas pessoas vão ficar de fora. E qualquer que ama e comete a mentira. Através de uma mentira, a pessoa contamina muitas coisas na vida. Tem pessoas que mente tanto, que ela acostuma tanto com a mentira, que ela fala a mentira como se fosse a verdade. E ela mente para a esposa, mente para o marido, mente para o pai, mente para a mãe, mente para o noivo, mente para a namorada, mente para o patrão, mente, vive a vida mentindo e mente tão, assim, está tão acostumado a mentir que fala com um rosto tão natural que você olha a pessoa falando, parece que está falando a verdade. Essas pessoas que cometem esse tipo de pecado também não herdarão a salvação, tá? Porque a mentira é filha do diabo. E foi através da mentira que o pecado entrou no mundo. Satanás mentiu para Eva. Eva se contaminou, deixou-se dar ouvido às fábulas mentirosas de Satanás. Então, espero ter explicado para você e você ter entendido o que significa o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir a Satanás algo que Deus está fazendo. E quais são os 3 motivos que levam a pessoa a perder o direito de salvação? Um deles, blasfemar contra o Espírito Santo. Segundo lugar, rejeitar Jesus como Salvador. Terceiro, quem tira a própria vida não tem direito de salvação. Tá bom? Que Deus abençoe você, que é professor de escola dominical, você que é amante da Bíblia Sagrada, gosta da leitura bíblica, de estudar a palavra de Deus. E Deus abençoe você que é pastor, que está me assistindo. Deus te abençoe. Você que é pregador, pregadora da palavra de Deus, aluno da escola dominical, Deus em Cristo vos abençoe. Espero estar contribuindo para o nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo. Deus vos abençoe. Amém.